O que que você, esse conceito de justiça privada, o que que é a justiça privada? O que é a justiça privada? É o melhor caminho. Se você pensar, Xará, né? Eu gosto muito de história, eu gosto muito de saber o porquê das Uhum. coisas, né? E se a gente analisar friamente, né? Antes dessa ordem programada do chamado Estado, né? Da divisão dos três poderes, certo? O que prevalecia na sociedade e a sociedade evoluiu muito bem, obrigado. Era a arbitragem e também a negociação, correto? Dependendo do âmbito, né, existia mediação. Só para você ter uma ideia, Xará, que eu acredito que você saiba disso, as grandes navegações, elas foram regulamentadas pela arbitragem. Não existia esse poder, Estado, que a gente conhece hoje. Então, assim, dentro dos meus pensamentos, né, das minhas divagações, e sendo possível, eu falo sempre isso. Porque hoje as pessoas falam assim, não, os métodos alternativos de solução de conflitos. Não, eu acho que não é. Eles são os métodos adequados. Por quê? Porque são os métodos que a nossa sociedade, a sociedade humana, sempre conheceu. O Estado que é alienígena, né? O Estado que veio depois. Fantástico. Estão me ouvindo? A última coisa que você falou foi o Estado que veio, esse Estado democrático constituído com três poderes, e um desses poderes sendo o judiciário, que detém essa prerrogativa, né, de distribuir, em tese, a justiça, ele é posterior ao nosso costume anterior. É isso, né, meu amigo? Sim, essa tese aí eu defendo. Pô, é bacana, eu adorei, cara, você tem razão. Isso é fruto de estudo, né? Sim, sim, sim. É fruto de um entendimento, né, de interpretação da realidade. Eu acredito que seja da realidade, correto? Mas vamos lá. Nós temos as mais conhecidas, vamos trabalhar com as mais conhecidas hoje aqui. Negociação, mediação e arbitragem. A negociação, né, na teoria, eu e você temos um conflito, temos alguma demanda, né? A gente senta e resolve com a gente mesmo, entre nós dois. Tá? A mediação, isso, lógico, né? Sempre falando, isso como a regra, a técnica fala isso aí, tá? Depois eu vou colocar meus comentários também, tá, Xará? A mediação, você usa um terceiro para facilitar a construção do diálogo, né? O retorno do diálogo entre as partes. Correto? A arbitragem, você elege, tá, uma pessoa para arbitrar o conflito. Seria um similar ao juiz togado, com todos os direitos e deveres do juiz togado também. Essas três técnicas, elas são voluntárias. Quem tem o poder de coerção é só o Estado. Certo. Certo? Esse árbitro, quando você elege o árbitro, as partes têm que concordar. Perfeito. Tá? Então, a negociação. Tá? A teoria fala que a conversa tem que acontecer entre eu e você, que temos um conflito um com o outro. Mas eu defendo o terceiro na negociação. O terceiro. Por quê? Se eu tenho um conflito com você, Eduardo, o conflito ele é um sentimento contrariado.
uma expectativa frustrada. Uhum. Exatamente. Né? Vamos pensar numa espécie de negociação. Tá? Uma compra e venda. Eu estou vendendo, você está comprando. O que nós, como vendedor, o que eu quero? Vender no melhor preço e à vista. Você, como vendedor, como comprador, você quer comprar no menor preço com maior prazo. Então, isso aí é um sentimento, né? Que a gente tem de querer vender pelo maior preço e comprar pelo menor preço. E quando você coloca um terceiro entre, né? No caso, a gente, ele vai construir um acordo que satisfaça da melhor forma possível a minha expectativa e a sua expectativa. Entendeu? Então, eu trabalho muito com esse lado, né? Porque o conflito, isso aqui, eu querer vender num preço mais alto e você querer comprar num preço mais baixo, isso gera um conflito, isso gera um sentimento. Então, sempre o terceiro que vem mais racional, né? E que tenha a confiança nossa, entendeu? Que conquiste, né, a confiança nossa. Ele é. Mas daí não vira mediação, Xará? A mediação é diferente. Por quê? Porque nós, negociadores, nós participamos, nós construímos, nós defendemos o acordo. Nós opinamos, nós sugerimos. E o mediador, ele faz facilitar o diálogo. O trabalho, né, do mediador é um trabalho extremamente importante, extremamente qualificado, né? Por quê? Porque ele faz a facilitação do diálogo. Tá, eu e você somos sócios. Vamos dar um exemplo aqui de sociedade. Nós estamos dissolvendo a nossa sociedade, certo? Você quer isso, eu quero aquilo. Você sabe bem como que é uma dissolução de sociedade. E aí a gente perde, né? A gente quebra a ponte do diálogo entre eu e você. Entendeu? O que o mediador, o que é o trabalho do mediador? Ele vai entender os dois lados, as técnicas toda da mediação, e ele vai facilitar que nós retornamos a conversar de novo. Vai quebrar as barreiras, né? Correto? Todas as vezes que numa sessão de mediação o diálogo nosso seja rompido, ele vem, interfere e facilita ali para a gente retornar de novo o nosso diálogo. Entendi. Xará? Faz sentido. Ela é bem sutil, né? A diferença é bem sutil. Bem sutil. Mas a arbitragem... Tá? A mediação americana, Xará, a mediação americana, ela é a nossa negociação que eu pratico aqui. Ok. Tá? Então, a arbitragem, né? Como eu tinha dito, as partes elegem um árbitro e ele, logicamente, vai decidir, vai emitir uma sentença arbitral decidindo para que lado está o direito. E isso é lógico, eu estou fazendo um resumo, né, Xará? Porque também se a gente for prolongar muito não aqui, dá para a gente falar de... Né, eu acho que assim até não dá para a gente falar de procedimento aqui, né? Mas só que numa sessão de arbitral, o árbitro, no início, ele tenta uma negociação, ele tenta uma mediação, ele tenta chegar no acordo, tá? Ele é obrigado a fazer isso, esse procedimento. Perfeito. É só um detalhe. Aí o árbitro, ele ultrapassa essas duas etapas anteriores, né? A de negociação e a de mediação. Sim. É que antes de dar início, de fato,
a arbitragem, né? O árbitro, ele tenta o acordo. Tá? A arbitragem já está instalada, e isso eu estou falando dentro da sessão. Tá? Ah, entendi. Deixa eu te perguntar, aliás, uma pergunta não é minha. A pergunta é da Vanessa Pérez. O que ela perguntou, Xará? Se o resultado de uma negociação, ela será sempre um acordo? Bom, se conseguirem chegar a um consenso, né? Se não, é um não acordo. Não deu certo a negociação. Porque tem hora que a gente negocia, né? Um não acordo. Entendi. A gente tem hora que negocia um não acordo. Que não deixa de ser um acordo. Porque ainda que não seja um ponto em comum, né? As partes decidiram que não dava para chegar num consenso. Então, o resultado da negociação nem sempre é um consenso, mas sempre um acordo. Sim, o bom senso tem que prevalecer na vida, né, Xará? Bom senso é uma coisa que tem que prevalecer na nossa vida em qualquer situação possível e imaginável. Mas tem hora que a gente fala, né? Que a gente cria a zopa, certo? Que é a zona do possível acordo. Tá? Vou te dar um exemplo de compra e venda, porque eu acredito que a compra e venda seja uma coisa bem didática, certo? Então você coloca lá o seu carro para vender, né? Seu carro, você fala assim, não, eu vendo o mínimo dele, o mínimo, o menor preço são R$200 mil. Que é um valor seu, né, Xará? Quem dera, Então são R$200 mil. Tá? Não adianta a pessoa querer oferecer 199 mil. Por quê? Porque é melhor você deixar de fazer um acordo do que fazer esse acordo. Entendeu? Estabelece parâmetros mínimos, né? Para essa negociação. Mínimos e máximos. Essas três figuras de negociação, mediação e arbitragem, elas estão no Código Civil, perfeito? Por que então você chama de justiça privada? Como é que é esse âmbito? Pelas câmaras, né? As câmaras privadas. Nós temos hoje um rol de câmaras de âmbito nacional, que são excepcionais. Temos câmaras hoje de abrangência estadual e até municipal. Correto? Agora, todas essas ferramentas, Xará, uma das características mais importantes delas são a informalidade do processo, entendeu? Do procedimento, né? Então, assim, eu, por exemplo, eu faço negociações aqui no escritório do cliente, sabe? Não tem... A arbitragem é a mesma coisa, a mediação também. Lógico que existe alguma formalidade, né? Por quê? Para dar até substância na coisa. O acordo verbal tem o seu valor, né? Mas o acordo firmado, ele é muito melhor. Isso aí, então, essas formalidades. Mas não precisa, não requer um aparato, né, da justiça estatal, de um fórum, de um tribunal, né? Que é uma coisa até que é muito errado de se usar na arbitragem, viu, gente? Não existe tribunal físico na arbitragem. Tribunal na arbitragem é quando existem 3 juízes ou mais. Forma-se um tribunal. Correto? Mas não é aquele tribunal do TJ, né? Não é um tribunal físico. É um colegiado, né? Correto? Porque você tem arbitragem. É um colegiado. Oi? É um colegiado, certo? É isso que eu ia falar.
Então, há uma confusão muito grande em relação a isso na arbitragem, né? Já teve uma época, Xará, que as pessoas usavam nos prédios, nos escritórios, das empresas, tribunal arbitral. Isso aí é uma coisa ilegal. A OAB, por exemplo, vai em cima e fecha aquilo ali. Não existe brasão, não existe o árbitro, não existe carteira de árbitro. Tá? Não existe. E como é que eu faço, senhor? Você é árbitro, você está árbitro naquele... E se eu quiser me tornar um árbitro mediador, como é que eu faço, Xará? Porque você tem o mediador, tá? Existe o mediador judicial, que tem uma formação pelo CNJ, que os tribunais ministram as aulas, ministram os treinamentos. Uhum. Correto? O árbitro, né? Você tem estudos para você entender da arbitragem, para você saber o que é uma arbitragem, para você conhecer os procedimentos. 99% dos cursos, dos bons cursos, né? Eles têm uma aula prática, uma simulação de uma arbitragem, correto? Mas você não tem carteira, não existe igual nós temos a nossa carteira da OAB, né? Que hoje nem é carteira, é cartão, né? Nós temos nosso cartão, correto? E árbitro não, sabe, Xará? Aí o que você faz? Você se inscreve no quadro de alguma câmara como árbitro, quer dizer, você está oferecendo seus serviços para aquela câmara que, quando solicitada, ela pode indicar você como árbitro. Vamos falar, você vai arbitrar uma situação do marketing, correto? Você é o especialista, né? Coisa que eu não sou. Então, o que a Câmara faz? Não, peraí, o Eduardo Brena é o especialista nessa área. O Eduardo Melo, não. Então, eu convido a Câmara, convida você, oferece você para as partes vê todo o seu currículo, se estiverem ok, você vai ser árbitro. Mas acabou aquilo ali, acabou. Eduardo Brena é advogado de novo. Entendi. Então, existem câmaras arbitrais nas quais o advogado se inscreve para poder funcionar como árbitro, como mediador. Tem que se qualificar junto ao CNJ e fazer cursos. Mas e aí? Como é que o advogado ganha? Como é que é? CNJ para você ser mediador judicial. Perfeito. Nos fóruns. Tá? No Sejusques, né? Certo? Ok. Ok? E não precisa ser só advogado também não, tá? Nas câmaras. Não? Nas câmaras, entendi. Não, qualquer profissional. Até porque tem coisa que o advogado não sabe, né? Para poder mediar ou ser árbitro, né? E principalmente na negociação e na mediação, aí que não exige de jeito nenhum a advocacia. Na arbitragem, lógico, né? Para você fazer uma sentença, para você dar legalidade na coisa, o advogado é sempre muito importante, né? Correto? A negociação, quando você vai redigir um acordo, é bem melhor o acordo redigido pelo advogado, né, do que pelo leigo. Como é que o advogado, então, já que nem é obrigatória a presença dele, como é que ele ganha dinheiro com isso? Como é que ele consegue obter sucesso financeiro a partir da utilização desses mecanismos? Como que ele ganha dinheiro? Eu sempre coloquei, né, que dinheiro tem que ser consequência de um bom trabalho. Você fazendo um bom trabalho, correto? Você, automaticamente, o dinheiro começa a aparecer, né? Agora, o que eu sempre falo? Hoje, o tempo médio
de duração de um processo no Brasil está em 8 anos. Conforme os números CNJ, né? Divulgado pelo CNJ. Então, cara, a coisa, né? Você parte por uma arbitragem. Em quanto tempo você resolve essas causas, essas demandas, esses conflitos? Vamos falar assim, pô, muito grande, vamos pensar, tá? Lógico, gente, isso aí existe aquelas arbitragens que você demora aí 2, 3 anos, tá? Mas a arbitragem, por exemplo, você resolve, vamos pensar aqui, Eduardo, uma causa aí de R$1 milhão, R$2 milhões. A arbitragem você resolve em quanto tempo? Em 90 dias? 120 dias? Ou até menos? E com uma grande vantagem, né, Eduardo? Não existe recurso. Um detalhe da arbitragem, não existe recurso. Tá? Sentença arbitral, acabou o processo. Acaba. Ok? A negociação, né? Se eu for juntar, Xará, as horas que eu trabalho de fato, né, com as partes, quando eu demoro muito tempo, tá, juntando todas as horas, certo? Dá o quê? 24 horas? 30 horas? Acredito que não dê isso. Eu estou sendo assim, sabe? Eu acredito que não dê isso, né? Com uma situação, né, Xará? Eu faço uma reunião hoje, de repente vai ter uma agenda, né, para daqui 10 dias. Entendeu? Mas eu faço uma reunião hoje, uma rodada de negociação, gasto o quê? 40, 50 minutos? Aí daqui 10 dias de novo. Entendeu? Então depende muito de agenda, né? Você conciliar as agendas. Mas se você juntar o tempo que você gastou com aquilo ali, eu acredito que eu não gasto 24 horas de trabalho. Tá? A mediação é a mesma coisa. Você lembra? Então, aí você me pergunta assim, pô, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que o advogado ganha dinheiro? Né? Ficando 8 anos com um processo ou resolver em 15 dias, vamos falar assim. Você lembra? Então, quer dizer, a rotatividade, né? Aquela intensidade das coisas, para mim, eu acho muito melhor. E com uma grande diferença, sabe, Xará? A entrega é muito melhor de nós profissionais. Certo? E uma outra coisa que eu gostaria muito que os advogados que estão nos acompanhando se atentassem. Deixa eu só... No quesito, Xará, você pega, né, um cliente hoje e pergunta para ele o que imagina do advogado. Qual que é a imagem, o estigma que nós temos hoje? Nós, advogados. De não resolver os problemas, de ser picareta, de cobrar muito caro. Entendeu? Então, eu acho que é por aí, né? Você chegar e falar, não, peraí, você está com esse conflito aqui, vamos negociar, vamos fazer um acordo aqui, vamos... Você entendeu? E com uma grande diferença, Xará, na realidade, quando você judicializa uma demanda, um caso seu, você está simplesmente delegando para terceiros resolverem. Não é isso? É um bom ponto de vista. Terceiro. A arbitragem, Xará, na arbitragem a gente escolhe. Né? Igual eu dei o exemplo. Pô, nós vamos discutir sobre marketing? Não, eu quero o Eduardo Brena para ser o árbitro desse negócio aqui. Entendeu? Por quê? Porque é um cara que entende. Ele é especialista nessa área. Né? Com o juiz, eu tenho esse poder de fazer isso? Não. Outra coisa.
o juiz, ele tem a obrigação de entender de marketing jurídico? Não. E é justamente. Ele tem que entender de que o juiz? O que o juiz tem que entender, Xará? Ele tem que entender de... Nós estamos invertendo os papéis agora. Tem que entender de legislação, né? Mas assim, é tanta coisa. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Porque tem assuntos específicos, como, por exemplo, meio ambiente, e que foi o primeiro que me surgiu na cabeça, que ele é tão complexo, tão minucioso, que se o juiz não teve nenhum contato com aquela matéria, ele vai tropeçar. Isso não acontece na arbitragem, né? Não, não. A arbitragem não, porque você, vamos supor, tá? Supondo, você vai escolher um engenheiro florestal para arbitrar. E eu ia te fazer uma pergunta. É possível o árbitro ter essa assistência, por exemplo, técnica? Ou ele já é essa assistência técnica, como se fosse um perito para auxiliar o árbitro? Você monta a arbitragem, né, Xará? A arbitragem, ela tem um momento que você vai montar, você com o advogado da outra parte, correto? E o árbitro eleito, a gente monta a arbitragem. E aí a gente, se for o caso, né, a gente combina. Vai ter perícia, quem que vai pagar a perícia, como que vai ser, quanto tempo, é tudo montado. Vai. A gente monta, a gente constrói a arbitragem. Tá? Tudo num consenso. Para entenderem, né? Só para coisa didática, na pré-arbitragem, a gente escolhe o local da sentença, a língua que vai ser usada, isso quando não está no contrato. Correto? A gente escolhe se vai ter diligência ou não, se vai ter perícia ou não, quanto tempo que a arbitragem tem que demorar. É um caso muito complexo, né? Muito complexo. A gente coloca, vamos supor, daqui 24 meses tem que sair a sentença arbitral. Entendeu? Então, tudo é conversado, é negociado, montou a arbitragem, aí começa a sessão arbitral. Demora-se muito mais para você montar a arbitragem do que a arbitragem em si mesma. E nesses casos... E uma coisa que eu queria deixar muito... Xará, me desculpa aí, reforçar bastante. Quando a gente judicializa algo, a gente perde a oportunidade de construir o acordo através da negociação, através da mediação ou através da arbitragem. Então, assim, para mim, hoje, eu falo assim, é um contrassenso, né? Você delegar isso. Por quê? Vamos supor, você judicializou, tá? Além do juiz, o juiz ele precisa de entender de legislação, processo e procedimentos. Só. Ele precisa entender mais nada. Ele, entendendo disso, ele é um baita de um juiz. Correto? Aí tá. Você pega, né? Vamos supor, eu e você judicializamos um caso. Não existe empate, Xará. Ou você perde e eu ganho, ou eu perco e você ganha. Se nós estamos discutindo uma ação de 100 mil reais, né? Eu poderia muito bem, se eu perder, ter construído um acordo com você, Xará, de te pagar 60, supondo. Não, mas o juiz vai me determinar para mim que eu vou ter que te pagar 100. Qual que é melhor? Ou você, né, ter construído comigo em receber, vamos mudar os números, 50, do que esperar o juiz falar assim, não, o Eduardo Brena tem que receber 30. Em menor tempo, né? Em menor tempo. E muito menor tempo, com menor custo, com menor desgaste emocional. Então, na realidade, quando a gente judicializa algo, a gente está delegando, né? Está delegando. Isso não só a parte, tá?
ou não só as partes, né? Nós advogados também. Por quê? Porque o advogado... Eu, por exemplo, Xará, eu negocio muito com colegas. Muito. Eu prefiro negociar com os colegas do que com as partes de fato. Entendeu? Eu prefiro muito mais. Né? Porque a gente sabe o que a gente conversa entre advogados. Tem uma linguagem mais técnica, né? É uma linguagem, entendeu? Então, nós, né, não tem... a coisa flui. Apesar de que com... cabelo tá branco já, né, Xará? Então, o meu também, viu? Olha o meu aqui. Se é advogado, se não é, a gente dá um jeito de conversar e fazer, e persuadir todo mundo, e vamos que vamos, e vamos resolver, e vamos fazer um acordo. Eu vejo uma outra questão, que a demora na solução do processo, ela traz uma insegurança jurídica e um risco de você nunca obter o resultado esperado, quanto mais tempo ele passa. Essa avaliação de risco, Xará, ela é muito importante os advogados fazerem, né? Uhum. Eu vejo assim, a chave virou. Aqueles advogados, por exemplo, que o cliente mal senta na cadeira aqui, ó, e ele já imprime a procuração, já sei o nome da ação, né? E já protocoliza e já vai... Eu acho que esses advogados, se existir ainda, né, estão com a vida bem curta, profissional. Correto? Por quê? Porque a gente tem que fazer avaliação de risco, né? Hoje, o Luciano Tim, ele tem uma obra, né? Ele tem várias obras, e ele fala muito sobre o direito econômico, né? Então, essa linha do tempo aí, sabe, ele descreve muito bem. É um advogado também, né? Um colega, faz muita arbitragem como árbitro, cara, muito bom de se ler. É um autor que eu recomendo. Luciano Tim, Direito Econômico. Eu não sou o Luciano Tim e não tenho a pretensão de ser um especialista em direito econômico. Mas eu sempre falo para os meus alunos, façam essa conta. Qual é a sua expectativa de tempo do processo? Você acabou de falar 8 anos. Qual é o máximo que você vai ganhar no processo ao final de 8 anos? Ele vai falar, sei lá, 8 mil. Você vai pegar esses 8 mil, dividir por 8 anos, dividir por os 12 meses, você vai ganhar menos de 100 reais por mês. É um absurdo. Cara, quem não souber fazer essa conta, ele está... Porque 100 reais não paga o custo do processo. Sim. Não. Alô, Sara. A gente tem lá no Enchendo a Banca, a gente tem um curso, um bônus lá de curso de gestão. É um curso mais de gestão linha, uma coisa bem superficial, porque não dá para se aprofundar para quem não tem zero conhecimento, né? E trazemos alguns conceitos que o advogado, se ele não começar a olhar, o negócio dele da advocacia vai morrer. Não importa. Ou ele vai ficar nadando contra a maré. Plenamente com você, Xará. Além dessa questão da economia do tempo, por que você entende que os advogados devam começar a recorrer a essa solução de conflitos privada? Primeiro, a entrega do serviço é melhor. Ele, dentro do mercado, ele fica diferenciado, né? Ele diminui a concorrência, ele ganha mais, ele tem muito mais liberdade, ele não fica aquele advogado que chega a ficar até meia-noite, né? Peticionando para cumprir prazo para isso, para aquilo, correto? Então, por exemplo, eu não tenho prazo, eu não cumpro prazo, eu tenho horário. Tem a reunião com o Eduardo Brena às 16 horas. Pronto. Entendeu? Mas prazo, não.
Não tem. Então você tem uma qualidade de vida muito melhor, você ganha mais dinheiro, você faz uma entrega maior, você realmente se sente mais importante no sistema. Por quê? Porque você está resolvendo, né? Normalmente, vou te falar, eu não vou te falar assim que é 100%, né? Porque não existe o 100% na realidade, né? Mas o cliente, ele cria uma satisfação, automaticamente ele fica te devendo, mesmo ele te pagando. Por quê? Porque ele sente que ele participou daquilo ali, ele chancelou o acordo, não foi nada imposto, foi construído, entendeu? Ele passa a te admirar pelas técnicas que você usa. Então, assim, lógico, Xará, que tem, né, um período, isso aí é normal da profissão, certo? De quê? Tem hora que os negócios param. Entendeu? Tem hora que os negócios param. Então, por exemplo, eu te falo a minha realidade. Ano passado, com a pandemia, cara, eu naveguei muito bem até outubro. O que me atrapalhou em termos de produtividade, né? Eleição, aqui teve segundo turno. E aí, emenda, né? Eleição, segundo turno, pandemia, final de ano, todo mundo uma tristeza que não poderia fazer Natal, não poderia viajar, não poderia... Agora, fevereiro que está retomando. Entendeu? Graças a Deus, fevereiro os negócios estão mais aquecidos, estão buscando mais acordos. Mas isso é da profissão. A advocacia também tem um período, né, dele que o recesso, aí, principalmente, né, as férias forenses, todo mundo para. Entendeu? Todo mundo agora, tem essa sazonalidade, né? Todos temos essa sazonalidade. Edu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais, na sua experiência, quais são as situações, ou os casos, ou as áreas que a arbitragem, a mediação, a negociação tem funcionado melhor? Ou não tem isso? Falou que versa sobre direito patrimonial. Tudo. Disponível, né? Desculpa, esqueci do disponível. Tudo. Assim, Xará, a gente volta a falar, né? O que não pode existir um acordo? Entendeu? Em que situação que não pode existir um acordo? Toda situação que versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, é possível de um acordo. Correto? Correto. Eu não vejo. Eu, por exemplo, eu sempre falo, não, vamos tentar negociação nisso aqui. Por quê? Porque como eu trabalho com empresas, né? Eu sou especialista em direito empresarial. Para mim, é 100% se resolve na negociação. A arbitragem, lógico, né? A arbitragem, ou você tem previsto no contrato, correto? Ou você elege, tá? Então, aí é mais difícil para o público comum entender, vou eleger arbitragem, né? Vou eleger um árbitro. Você entendeu? A experiência que eu tenho aqui no Mato Grosso, tá, Xará? A experiência que eu tenho aqui no Mato Grosso, ela se torna um pouco mais distante da nossa realidade. Correto? A arbitragem. Tá? Mas a negociação, não tem o porquê. Eu chegar, pego o telefone, ligo para o Eduardo Breno. Eduardo, estou com uma situação assim, queria conversar com você. E aí, Eduardo, você cobra, você ganha sobre um valor fixo ou sobre um percentual da causa, ou é as duas coisas? Sempre trabalhando com êxito, sempre trabalhando com percentual, correto? Dependendo das situações, né? Você coloca o percentual, eu não tem problema eu falar, eu cobro em torno de 10% nos acordos, né? Dependendo da situação, Xará,
eu cobro em cima do valor negociado ou em cima do valor descontado. Entendi. Quanto que a pessoa deixa? Economizou. Economizou. Entendeu? Então, assim, dependendo, né? Porque eu coloco a negociação como gênero, correto? A dissolução de sociedade é uma espécie, uma cobrança de dívida é outra espécie de negociação, uma compra e venda é uma espécie de negociação, que cada uma dessas, né? E são várias espécies de negociações que existem. Cada uma dessas a gente usa uma técnica, usa uma abordagem, usa... Você entendeu? Claro. Então, assim, e aí o percentual não muda muito, muda a forma que você cobra. Uhum. Então, assim, é uma coisa que, se eu fosse pegar todas as negociações, Xará, que me oferece, eu teria que ser o quê? 10 Eduardo. Pra você ter uma ideia, eu acho que eu não daria conta. Aqui tem um, ó. Hã? Aqui tem mais um para te ajudar. Ó. Não, porque assim, o Xará, é tanta coisa, né? São tantas as coisas, que as oportunidades, é isso que eu falo para os colegas. Hoje, graças a Deus, Xará, eu me autorizo, vamos falar assim, né? A trabalhar só com grandes coisas. Com grandes negociações, entendeu? Essas negociações menores, né? Eu te falo, eu dispenso. Não quero. Não tem tempo. Não dá. E o trabalho é o mesmo. Ah, sem dúvida. Você lembra? Ontem mesmo, Xará, o cara... né? Uhum. Eu brinco com ele que é meu stylist. Personal stylist. E aí ele me ligou. Doutor, não sei mais o que e tal. Era um cara protestou ele, aquela velha coisa, né, Xará? Ele levou o carro na mecânica, aí teve um desentendimento, não sei o quê, pagou só um X. Tá, resumindo a ópera. A coisa era de R$ 2.500. Primeiro, como é que eu cobro desse cara? Não dá, meu amigo. Segundo, né, o valor. Eu cobro 10%, eu vou ficar de R$ 250. Né? Não compensa, né? Eu vou com todo respeito, não é? Claro. Meu Deus, eu não quero que você interprete errado, Xará. Mas não, absolutamente. Para ganhar R$ 250, não, você está certo. Aqui. A questão é isso. E aí o que eu fiz, Xará? Eu ensinei para ele, falei, cara, faz isso, né? Parabéns. Bacana. Rapaz, não é que ele me ligou depois de 2 dias? Não, foi agora. Ontem, se não me engano. Ele passou um áudio e falou, não, o cara já vai resolver e tal. Eu falei, beleza. Melhor forma. Aí eu te pergunto, né, Xará? Para um advogado que está começando, quantas causazinhas ou causas, né? Que a gente tem respeito por todas, lógico, que existem de R$ 2.500. Entendeu? Então, assim... São muitas. É uma coisa a se pensar, né? Porque R$ 250, que é uma coisa muito simples de resolver, até pelo próprio valor, né? Quantos que ele poderia solucionar no dia? Pois é, se Então você faz uma conta de padaria, né? Se ele resolve 2 por dia, são R$ 500, Xará. Vamos pôr 22 dias trabalhado, certo? Dá o quê? 12 mil? 11 mil? Fazendo 2 por dia, Xará. Só 2. É lógico que é conta de padaria isso, entendeu? E lógico que a coisa você vai formando carteira, né, Xará? Formando carteira. Então... Eu acho que, neste caso, a dificuldade é justamente entender que você seja conhecido
como o cara que resolve os acordos, que faz os acordos. E você é o seu caso, que você está há 14 anos fazendo isso, né? Então, quando a pessoa... Eu ensino isso lá no Encher da Banca. Essa é a mentalidade do cara. Quando alguém fala sobre negociação de acordos no Mato Grosso, qual é a primeira pessoa que as pessoas vão pensar? Eduardo Mello. Seja eu, né? Pois é. Mas é esse o espírito que o advogado tem que desenvolver para que ele seja conhecido no seu nicho, no seu super nicho. Porque, do contrário, com 1.300.000 advogados, Edu, infelizmente, vão bater cabeça. E eu, honestamente, eu acredito que tem espaço para todo mundo. Só não adianta todo mundo querer fazer as mesmas coisas. Fazer o mais do mesmo. Exatamente. E que é o que a gente vê. Sim. Que é o que a gente vê. O Xará, é engraçado, né? O mercado pede tanta coisa, existe tanta necessidade. O advogado, quando ele traz uma boa bagagem de conhecimento, né, de cultura, ele abre tantas oportunidades em várias situações, em várias direções, né, que a gente chega assim... Já faz algum tempo, tá? Esse número aí, eu acredito que já não exista. Mas advogado receber R$50 para fazer uma audiência, Xará? Eu acho um absurdo. Existe, sim. Ainda existe? Uma vergonha. R$50? Uma vergonha. Uma vergonha. Então, assim, sabe, é uma coisa que nós, né, a gente deve discutir bastante. Pra você ter uma ideia, Xará, hoje, isso que eu queria falar com você. Sabe por que eu tenho escritório hoje, Xará? Por quê? O custo de um escritório, pelo prazer de ter o escritório. Eu não preciso, você não, hoje eu não precisa de ter escritório, Xará. Claro. Não ter esse custo chamado escritório. Eu percebo, e aí falando um pouco da minha área, que você ter um escritório faz parte da construção da tua marca jurídica. E aí você, claro que tem condições de manter esse escritório, e isso agrega valor à sua marca. Mas, assim, para o teu trabalho em si, hoje, pelo que você está me dizendo, o escritório seria desnecessário se ele não fosse um artifício de marketing. Hoje, para você. Só para falar que eu tenho um ponto comercial, né? E você sabe. Eu recebo clientes aqui, sabe, Xará? Eu recebo muito cliente aqui no escritório, né? Mas se eu for pôr assim na ponta do lápis, certo? Falar assim, não, vou fazer, né, um cálculo financeiro aqui, porque esses mesmos clientes que eu recebo aqui, Xará, eu poderia muito bem alugar uma sala no hotel, né? Não co-work, não. Não, é uma reunião muito importante, você vai dizer, pô, quanto que é uma sala aqui, 1 hora, 2 horas? R$120, R$150. Acabou. Você ainda vai ter café, água gelada, café quente, né? Um ambiente extremamente agradável. E o resultado vai ser o mesmo. Isso. E às vezes impressiona mais o cliente, né? Dependendo da situação, você dá uma impressão melhor para o cliente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Edu. A minha advocacia ela está mais ligada à área trabalhista empresarial. Eu percebo que na área da justiça do trabalho, por uma série de circunstâncias, até os acordos essas judiciais que a nova CLT, que a alteração da CLT propôs, as pessoas têm medo. Por que você acha isso? E como que a gente pode transpor essa barreira? Xará, a realidade está mudando e rápido, hein? Está mudando e rápido nessa área aí, tá?
E a justiça aqui já está fazendo muito acordo, né? Já está reconhecendo, já está homologando as mediações. No caso, né, já está previsto isso em lei, né? A reforma da lei, da reforma trabalhista que o Michel Temer fez, já prevê, eu não sei o número exato, o valor exato, não, mas se não me engano é 11 mil e qualquer coisa, ou 12 mil e qualquer coisa, porque teve já o salário mínimo, né? Teve um aumento aí, mas, então, assim, é um mercado, aí, ó, uma oportunidade. Os caras que especializar nessas áreas, né? Nos métodos adequados, correto? Na área trabalhista, tem muito poucos entendedores da área. Muito pouco. Aqui, pelo menos, eu não sei em São Paulo, mas aqui no Mato Grosso, muito poucos. Eu concordo. Advogados que saibam negociar, que saibam participar de uma sessão arbitral na área trabalhista. Porque mas está mudando, Xará. Eu faço votos. Porque os processos não podem mais demorar 8 anos. 8 anos é a média, mas eu tenho um processo de 25 anos aqui no meu escritório. Evidentemente, eu já perdi dinheiro com esse processo, eu tenho absoluta certeza. E eu não... Quer dizer, isso não... A verdade é que os conflitos precisam ser solucionados. Não dá mais para ficar pendurado no judiciário. O Xará, até assim, né? É a mesma coisa, você fala assim, o cara aqui, o Eduardo Melo, né? É um cara teórico que sabe tudo de aviação, correto? Sabe tudo de aviação. Tudo, sem imaginar. Mas ele nunca pilotou um avião. É o juiz, o Eduardo Brena, né? Sabe muito de aviação, muito. Não sabe tudo, mas sabe muito de aviação. E a vida inteira ele pilotou avião. Com quem você prefere viajar, mano? Claro, que é o que já pilotou. É isso, é perfeita a analogia. Entendeu? Perfeita a analogia. É uma coisa, cara, que é insano, Xará. É insano. Se você analisar para nós, advogados, é uma coisa insana. E outra coisa também, né, que eu coloco sempre, gente, você deve ter lido alguma coisa sobre o projeto Harvard, que esquematizou, vamos falar assim, toda a negociação, né, por princípios. O que eu vejo muito, sabe, Xará? As pessoas baterem nisso. Cara, mas se você analisar, Xará, primeiro, a nossa realidade é outra. Nós, advogados comuns, eu me coloco como advogado comum, tá? Que trabalha o dia inteiro, todo dia. Né? Os nossos clientes, a gente tem que trabalhar a negociação do dia a dia. Né? Um conflito, sabe, de uma briga entre sócios, entre um divórcio, né? Uma compra e venda. Esse é o nosso dia a dia, não é? Nós não Exato. temos. E outra, nós somos latinos, nós não somos anglo-saxão. Então, e o pessoal que eu vejo que trabalha muito com a área de negociação, né? Eu vejo que eles batem muito em cima disso, e eu sinto, apesar de conhecer bastante, graças a Deus, leio muito sobre negociação, né? As teorias todas, e o que eu vejo que há uma confusão, sabe, Xará? Em relação a isso daí. A negociação do dia a dia e a negociação entre países, vamos falar.
certo? Entendo. Palestina e Egito. Essa negociação é uma. Os interesses, eles são muito mais abrangentes, são muito maiores, é um jogo muito, né, do que do dia a dia nosso aqui, de um divórcio. Entendeu? Onde que vão separar, né? O acervo patrimonial gira em torno de 2, 3 milhões. Entendeu? Os interesses, né? E a nossa cultura latina, não dá para comparar. Não dá para comparar. É muito mais emocional, né? É muito mais emocional a nossa cultura, né? Pô, a gente fala, né? O sangue nosso ferve. A gente gosta, o brasileiro gosta de levar vantagem. E a gente tem que ter esse jogo de cintura, esse conhecimento. A gente tem que ter esse respeito pela nossa cultura, sabe? E tentar, né, usar técnicas que fogem um pouco dessa tão propagada Projeto Harvard. Entendeu? Ou adaptar, né? Ou adaptar para a nossa realidade. Não, você, por exemplo, eu uso muitas técnicas, Xará, dentro das minhas negociações, que são da mediação. Por que não pode? Pô, lógico que eu uso. Eu tenho que escutar, eu tenho que ter uma escutativa. Entendeu? Eu não tenho que ouvir, eu tenho que escutar. Perfeito. Eu tenho que compreender, né? Eu tenho que ir colocando para a parte o que ela está falando. Se eu entendi bem. Né? Então, muitas coisas, a gente vai misturando. Entendeu? Lógico, igual você falou, a gente tem que adaptar a nossa realidade. Entendeu? E a prática, você sabe, pô, que é melhor do que você estudar? Você está na faculdade estudando direito, estudando, pô, todas as hermenêuticas da coisa, né? É muito gostoso. Sabe? Tanto é que existe aquele ditado, né, Xará? Quando a gente entra na faculdade, a gente quer ser ministro da STF, né? A maioria, né? E tem alguns que terminam. Sai, depois de 5 anos, a gente fala assim, pô, se nós passarmos na OAB, tá bom demais, né? Virar advogado tá bom demais. E aí, quando você pega a sua carteira e fala, porra, agora eu sou advogado. Aí é que vem. É aí que vem o desafio. E é aí que entra enchendo a banca. Lógico, não, é por isso que eu te falo, que é muito importante. E aí? Essa dedicação que você tem, né, de estar construindo todo esse conhecimento e estar compartilhando com os colegas. É muito importante, Xará. Tá louco. Deixa eu te perguntar, você que acompanha o nosso conteúdo aí, você pode fazer um comentário para a turma aí? O que você achou do que você viu do Enchendo a Banca? Xará, eu sou suspeito de falar de você, né? Ah, é? Tá, mas eu, por exemplo, já tive curiosidade, eu faço muito marketing jurídico, né? E eu vejo assim, dos que eu já vi, dos que eu já participei de cursos, de conteúdos, cara, eu não tenho dúvida, não é que eu estou que eu fui convidado para sua live, não, tá? Não é nada disso, deixar claro isso aí. Mas eu vejo assim, que o seu conteúdo é extremamente rico mesmo, e muito completo. Quem seguir, arrisca aquilo ali, cara, o sucesso eu não vou garantir 100% não, tá? Mas 99,9% é garantido. Legal. Ele é muito rico, muito mesmo. E eu já li. E eu faço a pessoal fazer. Não me aperta não, que eu acho livro de marketing jurídico aqui. E eu vou te falar uma coisa, eu faço a pessoal pôr a mão na massa, viu, Xará? Tem que pôr a mão na massa. Pôr a mão na massa. Edu,
Olha, meu, foi uma alegria, um imenso prazer ter você aqui comigo. Nós fomos resilientes, aliás, eu falo que essa é uma das maiores características das pessoas de sucesso. A gente não conseguiu fazer a live na segunda-feira, a gente trupicamos aqui hoje, mas você conseguiu entregar uma preciosidade de conteúdo maravilhoso. Então, parabéns, eu quero te agradecer. E eu tenho certeza, eu sou um cara relacional, ensino isso. Ó, acabou a energia aqui. Eu sou um cara relacional, eu ensino isso, e eu tenho certeza que nós vamos construir uma grande parceria. Eu quero te agradecer. Suas palavras finais, meu amigo. Cara, eu que agradeço imensamente. Quero voltar a fazer uma live com você, onde que a gente dê sorte, né? De ter uma internet boa, firme, e que a gente possa realmente transferir esse conhecimento que a gente sabe, que a gente tem, porque eu acho que é obrigação nossa, sabe, Xará? A gente vai, né, os valores nossos vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando um pouco mais velho, e do jeito que a gente recebeu muitas ajudas, sabe, eu acho que é obrigação nossa também, de uma forma ou de outra, ajudar aos que estão vindo, né, os advogados que estão vindo aí no caminho já trilhado por nós, entendeu? Então, assim, eu fico muito satisfeito mesmo de estar conversando, de ter, né, você como um parceiro de live, de ter você como um cara que eu respeito muito, certo? Respeito muito como pessoa, como profissional, e estou muito satisfeito. Muito obrigado mesmo, e a todos que participam também. Legal, meu amigo. Ah, e outra, Xará, e depois eu vou me inverter, viu? Daqui a uns tempos eu vou te convidar, tá? Opa, estou à disposição. Eu nunca digo não, porque eu tenho a obrigação mesmo de contribuir. Eu nunca digo não. Ok, muito obrigado, Xará. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. E é isso aí, do Xará. Um forte abraço aí para todo mundo. Forte abraço.